Livro Mulheres que Revolucionam. Autora Paula Sena. Capítulo 1. Revolucionando através da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor, respeito, honra. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu filho, se buscares a sabedoria como se busca a prata ou como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e o discernimento, dá a sensatez para o justo como escudo, e protege quem anda com integridade. Provérbios 1.7. Uma mulher que não aceitou a palavra impossibilidade em sua vida. Em uma cidadezinha do nordeste do Maranhão nascia uma garotinha que era muito sonhadora, porém nasceu em um lugar de poucas oportunidades, conheceu apenas o sofrimento e uma palavra que sempre a acompanhou, lhe servindo não como auxílio, mas como barreira, impossível. O termo impossível fazia parte não só do seu vocabulário, mas dos melhores incentivos que ela recebia. A pobreza que ela vivia era tanta, que até as roupas que usava era de dar dó, isto quando recebia algo usado de alguém. Pois a pobreza que vivia era em extremo ponto ter uma boa refeição? Não podia nem sonhar, pois isso estava longe de acontecer. Calçados? Impossível, pois se não tinha dinheiro para alimentação, imagina para usar sapatos que para sua época e condições era simplesmente impensável. Como dizia o povo da época, era coisa de gente rica. O tempo era de extremo desafio, lembro que a água encanada era luxo, pois ter uma torneira em casa era um sonho de muita gente, mas tinha o chamado chafariz, onde se buscava água potável. Enfrentava uma grande fila e lata por lata eram cheias, e cada um tinha que esperar a sua vez. Ela não teve a oportunidade de morar próximo onde tinha água, sua residência era a 2 quilômetros de distância, mas tinha muita gente que morava mais longe, várias viagens, com lata na cabeça era um dos trabalhos da pequena Carlota. Sonhava em ter uma torneira em sua casa. Mas uma coisa lhe deixava muito feliz, a hora da refeição, isto é, quando recebia alimentos que sobravam dos restaurantes. Não era todo dia, mas tinha dia que era uma festa, outros dias que não tinha o que comer, e vezes que era simplesmente muito cruel. Mas ela não era de reclamar, dava sempre um jeito, comia cocobabaçu, tucum, seriguela, manga, farinha com açúcar, etc. Eram os alimentos de sua sobrevivência. Tudo era motivo de festejar, já que a Bíblia diz, alegrai-vos sempre, e isso ela sabia fazer muito bem, mesmo sem conhecer esses princípios, murmurar, jamais. A murmuração é um comportamento de quem quer afrontar ao seu Criador, ela não tinha culpa de ser pobre, e nem Deus tinha culpa, mas no fundo sentia que poderia mudar aquela situação. Esta era uma de suas metas, embora custasse tempo e disciplina, tinha convicção que um dia conseguiria. Tudo era algo impossível, palavra peculiar e constante em sua vida. Estudar era coisa de gente rica, apesar de que, quando via alguém com papel, parecia coisa mágica e muito longe de sua realidade, mas era algo que lhe deixava desejosa. Carlota, nome de origem italiana, apelidada de Carla, que significa aquela que é forte, nome de batismo. Parece um contraste, seu nome era motivo de chacota no colégio, e aonde chegava era discriminada, sofria de bullying, pois sua aparência não ajudava, e isto contribuía muito até mesmo para um futuro casamento, já que este era um sonho prematuro de sua cultura. Tinha uma pele amarelada e corpo esquelético quem sabe consequência de escassez da sua região. Os sonhos é a linguagem do espírito de quem anseia ter atitudes sábias. Um dia algo incomum aconteceu. Carlota estava na frente de uma escola e por um instante para. Observa uma professora dando aula, e fica encantada com a cena. Aquela cena fixou em sua mente, invadiu a sua alma e envolveu todo o seu ser, e ali parada por algum tempo, aquela personagem marcou sua vida. E daquele momento em diante passou a ser o seu ídolo. E assim o conhecimento passou a ser o seu alvo de compulsão existencial. As letras, aquelas pautas, rabiscos, as figurinhas que a professora escrevia, e tudo que ela falava ou fazia, era como estar perto de um grande time ou um grande ídolo jogador. Mas, como o tempo voa para todos, para ela não foi diferente, teve um casamento, filhos e viuvez muito prematuros.
Quando completou 50 anos, lhe acendeu o desejo de ser uma professora. E veio a interrogação: por que não? E logo ela se depara com sua realidade: como posso ser uma professora? Sou analfabeta, estou velha demais. No conceito da sociedade de sua época, isto era inconcebível. Tinha filhos para criar, tinha que trabalhar, os cabelos já estavam todos brancos, a aparência enrugada, reflexo de uma mulher de história sofrida, isto em falar dos conflitos internos, que a torturava por causa de sua estética que não a ajudava. Aonde ela chegava, seu nome era motivo de deboche. Dona Carlota. Mas ela tinha que banir uma palavra que era como uma tampa de concreto na porta de seus sentimentos: impossibilidade. Isto poderia lhe impedir de sonhar. Se os sonhos são combustíveis da alma, a sua, há muito tempo, estava seca e sem vida, vazia e sem esperança, isto é, se ela fosse regida pelas circunstâncias. Mas isto não era feitio de sua personalidade, nem fazia parte da identidade da qual o seu próprio nome já declarava. Carlota, Carla, que significa aquela que é forte. Era hora de tomar uma atitude decisiva, atitude que iria mudar o curso de sua história e banir todos os fantasmas internos, e todos os argumentos daqueles que diziam papagaio velho não aprende, e pau que nasce torto morre torto, uma vez burro sempre burro. Ela pensava em tudo isso. Meu Deus! Seria motivo de piada, mas e se eu conseguir? Quem nunca tenta nunca dará oportunidade a si mesmo de saber do que é capaz. Carlota ousou acreditar que era capaz e que Deus iria lhe ajudar nesse empreendimento. Determinou que a palavra impossível iria sair do seu vocabulário, embora durasse muito tempo de sua vida. Parou de olhar para os seus pés, que era o limite dos seus passos, e que era determinante para as suas conquistas e realizações. Travou uma guerra com ela mesma, rompendo com a mediocridade e comodidade, saiu da plateia de sua mente, e decidiu subir no palco da vida e mudar sua história. Carlota sabia que era um processo a longo prazo, realizar seu sonho impossível segundo a lógica humana. Seriam anos de estudos, de cansaço, perseguições na escola, no trabalho, no meio da vizinhança, na família, já que todos achavam um absurdo, uma loucura, devido à realidade em que ela vivia, do qual era de extremo atraso, pobreza e ignorância, mas a sua obsessão, da qual ela rotulava de sonho, segundo a visão da maioria, era ilógica para a sua situação. Carlota não estava ligando para os aplausos. Era uma mulher resolvida, sabia o que queria e onde queria chegar, tinha convicção de quem ela poderia ser com o conhecimento e foi em frente de cabeça erguida, focalizando seu alvo de conquista sem olhar para as condições ou circunstâncias. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Não desistiu, prosseguiu confiante. Carlota entrou no Mobral, sistema de alfabetização na época. Muitos riam e cochichavam entre si: essa velha está louca, estudar depois de velha. Mas como tudo na vida tem que ter uma dose de loucura, como diz um provérbio, só os loucos sobrevivem. Entrou na sala de aula de cabeça erguida, sua presença era logo notada, já que a maioria era jovem, ela era a única mais velha. Os jovens a rejeitaram logo de primeira. Mas ela não olhou à sua volta, olhou para o seu objetivo. Como alguém disse, quem olha para os seus pés tem o mundo do tamanho dos seus passos. Quem se mantém firme no seu alvo, não tem tempo nem gasta energia com quem tem mentalidade medíocre. O tempo passa, parece uma eternidade para uma pessoa de sua idade, já que as letras não era algo fácil para sua compreensão, os alunos mais jovens aprendiam rápido, para ela o aprendizado era muito complicado, cada ano era tenso, e principalmente no final de ano, passar de ano era difícil para os demais, para ela, era um grande desafio, concluiu o fundamental, primeiro grau. Com muita luta, ela foi pegando gosto pelos estudos, e viu que os seus sonhos estavam mais próximos de ser realizado. O ensino médio foi abrindo sua mente, apesar da física, química e matemática ser o seu maior vilão nestes momentos, não mide esforços, apesar das dificuldades só aumentar, e como Deus sempre alivia a nossa carga, Ele diz: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, mandava sempre um amigo, para lhe dar o suporte necessário que precisava. O tempo passou, e Carlota olha para trás e vê suas dificuldades sendo vencidos,
Seus inimigos boquiaberta vendo na sua vida uma frase, mas antes tarde do que nunca, apesar de que tarde é só uma questão de ponto de vista, a hora de conquistar é quando enxergamos os nossos valores, e quando acordamos para a vida, como seres humanos que somos, descobrimos nossas habilidades que até então não sabíamos que tínhamos, e bola pra frente. Quem coloca barreiras no seu próprio caminho e sonho, não é digno dele, muito menos de suas realizações. As maiores descobertas foram em tempo de crises, descubra o seu potencial e supere os seus limites. Mas como o tempo passa e não espera por ninguém, um belo dia um jovem decide voltar a estudar, precisava se qualificar, já que no tempo devido, não deu importância a seus estudos, e de repente sentado na cadeira na sala de aula, se surpreende com uma cena bizarra para sua compreensão. Entra uma senhora idosa. Com livros nas mãos põe em sua mesa, pega o giz, e escreve no quadro seu nome, com letras bem legíveis, Professora Carlota. Esse jovem era uma das pessoas que contribuíra para o sofrimento de Carlota na época do seu grande desafio e luta. A vergonha estava estampada em seu rosto, era um jovem maduro, não tinha chegado a nenhum objetivo na vida, tinha tudo para dar certo, jovialidade, saúde, boa aparência, mas não deu valor à maior riqueza que um ser humano pode ter, a sabedoria. Muitos são ricos de conhecimento, porém usam de forma prejudicial e desumana, e comprometem toda a sua geração. Carlota revolucionou sua história de vida, e até hoje tem revolucionado outras pessoas através de sua história. Podemos viver sem o conhecimento e estrutura material, porém sem sabedoria, nos tornamos alienados e vegetando, levando aqueles que amamos a perder sua qualidade de vida. Sabedoria e conhecimento. Como usufruir ambos de forma inteligente? A sabedoria muitas vezes é indicativa de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Sabedoria está relacionada a ter consciência do que é certo ou errado, aliado a juízo de valores quanto à ação, ou seja, ponto de vista pessoal, racional e objetivo. Uma coisa é ter conhecimento de causas, e a outra é saber usá-lo e aplicá-lo no que se refere a questões e decisões do cotidiano. A forma como resolve as situações, ou seja, uma pessoa que tem um nível de maturidade especial para se sobressair na vida. Muitas pessoas têm conhecimento das circunstâncias e condições que vivem, no entanto não têm consciência e nem convicção de que devem fazer algo para mudar suas rotas e reescrever suas histórias de vida. Não sabem gerenciar suas emoções, quanto aos complexos, rejeições, sentimento de inferioridade, incapacidade de fechar os olhos e enfrentar os momentos de obscuridade e acreditar no impossível tornando possível. Acabam com isso se deixando levar pelas mazelas da emoção e gerando muitos problemas para a sociedade. Tudo à volta de Carlota era desfavorável, o próprio universo parecia conspirar contra ela. Era pobre, feia, sem cultura, já estava velha demais, tinha tudo para ser uma mulher amargurada de espírito e viver se lamentando. Conheço pessoas que têm tudo, uma boa casa, um bom salário, comem tudo o que desejam, têm seus filhos à sua disposição, são ricos financeiramente, mas pobres emocionalmente, focados no seu umbigo, vivem mendigando o pão da depressão. Só podemos ser o que temos certeza absoluta que nascemos para ser. Todos podem acreditar, ajudar e dar oportunidade para você crescer e ser alguém no cenário da vida, mas se você não resolver romper suas dificuldades e acreditar que tem potencial para vencer, simplesmente não vai sair do lugar. Einstein dizia que a maior força mais do que a energia atômica é a vontade, e a vontade está relacionada ao meu eu, ou seja, aquilo que eu escolho ou decido ser. Pascal dizia que quem deseja ver, sempre terá luz suficiente, mas para aqueles que não querem ver, sempre haverá escuridão. Sófocles disse, procures e encontrarás, pois quem não procura ficará a vida toda perdido. Lucas disse, nunca tenhas medo da luz, procure o tesouro que há dentro de você. A vida nos ensina que fraco não são aqueles que caem, mas aqueles que nunca tentaram. Entenda uma coisa, não são os bons momentos que nos fazem crescer, eles nos fazem felizes sim, mas são os maus momentos que nos desafiam a descobrir nossos valores e desenvolvê-los, ambos essenciais para nos dar vida. A felicidade nos faz mais motivados, os desafios nos fazem mais fortes, as pedradas nos mantêm mais humanos e mais humildes para aprender, e os elogios nos mantêm mais brilhantes.
Porém só Deus, o Criador, nos mantém de pé para continuarmos nossas jornadas de conquistas e realizações. Se você tiver sonhos, que é o combustível da vida, você fará o impossível. Agora é claro, estou falando de sonhos, e não de vontades. Vontades são apenas intenções superficiais, sonhos são projetos de vida que criam raízes nas dificuldades, vontades morrem diante das perdas e frustrações da vida. Pare de se lamentar, levante a cabeça e lute, gere uma nova expectativa, focalize bem o seu alvo de conquista. Pare de olhar para as pessoas à sua volta que têm o que você não tem, e comece a visualizar aquilo que você tem de melhor, e que você ainda não conseguiu enxergar que tem. Inteligência para criar ideias brilhantes, habilidades para aprender. Quantas pessoas nasceram com síndrome de Down, outras são deficientes visuais, outros paraplégicos, e estão fazendo sua história como guerreiros e campeões vencedores. Segundo Augusto Cury, quando somos regidos pelos nossos sonhos, os surdos podem ouvir, os cegos podem enxergar, o paralítico anda, os derrotados podem ter forças para continuar, e você pode ser uma referência em sua cidade, estado ou país onde você mora. Rompa a multidão como o cego de Jericó e a mulher que há 12 anos sofria de hemorragia da Bíblia, e foram em busca de seu milagre fazendo das críticas e discriminações pedras para construir os seus degraus para o sucesso. Viva um dia de cada vez e derrube cada dia um gigante. Mas nunca desista de lutar.